Então, hoje a gente resolveu falar sobre como a gente faz a nossa prescrição individualizada de exercício, a partir da nossa avaliação e a partir também do que vocês, de como vocês se apresentam durante as sessões de exercício. Então, vamos começar com um conceito que eu acho que a gente falou bastante sobre a aptidão física nesses bate-papos, mas a gente nunca parou para pensar o que de fato é aptidão física. Então, a aptidão física, resumidamente, é a sua capacidade de realizar atividades rotineiras da sua vida. Então, a capacidade que você tem de andar até a sala, de sair para caminhar, de ir até o trabalho, de subir uma escada, agora na pandemia, de varrer a casa, enfim, tudo que você, como a sua condição para fazer esse tipo de atividade. E como a gente já pontuou antes, a aptidão física tem dois componentes. Tem a aptidão física aeróbica e tem o componente também não aeróbico. A aeróbica representada pela condição aeróbica e a não aeróbica representada pela força e potência muscular, flexibilidade, equilíbrio e composição corporal. Então, a gente já falou sobre isso, mas daí eu quero colocar agora o que a gente faz na nossa avaliação inicial, né? Como que a gente faz esses tipos de medida. Eu vou começar pela aptidão física não aeróbica, porque é como a gente faz na nossa avaliação. Então, na nossa avaliação, até para vocês irem relembrando como é que foi, antes de vocês entrarem no nosso programa de exercício, a gente começa avaliando a aptidão física não aeróbica, todos esses componentes, e, por último, a gente avalia a condição, a aptidão física aeróbica, tá? Se vocês lembram, quando vocês chegam, a primeira coisa que a gente faz é uma conversa, né, uma consulta, onde a gente pergunta várias coisas sobre a vida de vocês, né, sobre as condições clínicas, mas também atualmente, né, com o questionário, que eu já vou falar sobre vocês. A gente também olha como é que está a condição do sono de vocês, a dieta, quais são as medicações que vocês usam, todos os problemas de saúde, o que vocês sentem atualmente, qual foi o motivo que levou vocês a fazerem aquela avaliação e a nos procurarem para ter uma orientação em relação ao exercício, seja participando do nosso programa ou apenas como orientação mesmo. Então, tudo isso é importante para a gente já começar a pensar como a gente vai prescrever o exercício de vocês, tá? Então, as medicações influenciam, as doenças que vocês apresentam também influenciam e os objetivos, com certeza. Passada essa conversa inicial, a gente começa a fazer uma bateria de testes, né? O primeiro teste que a gente faz, além de medir peso e altura, é aquele, já como uma parte de composição corporal, a gente começa a avaliar o seu equilíbrio. Então, a gente avalia o equilíbrio tanto com os dois pés apoiados, e aí de olhos abertos, de olhos fechados, mas também o equilíbrio unipodal em cada um dos pés. Depois a gente parte para a parte do teste sentar e levantar, a gente avalia a força muscular através daquele hand grip que a gente faz, né? Então a gente pede para vocês apertarem com bastante força um determinado aparelho, e depois a gente começa a avaliar outras partes da composição corporal, principalmente em relação às dobras cutâneas. A gente faz um eletrocardiograma e a gente também vai fazer agora o flexiteste para olhar a flexibilidade de vocês, tá? Depois a gente passa por um teste, que é aquele de remada alta, que vocês ficam em frente a um aparelho, que parece aquele aparelho de musculação, né? Que a gente pede para vocês fazerem um determinado exercício com bastante velocidade. A gente quer medir a potência muscular de vocês. E aí depois a gente vai partir para a parte, de fato, que a gente senta vocês no ciclo de membros inferiores e a gente vai partir para a parte aeróbica. O que é interessante que a gente faz durante a nossa avaliação? Todo o resultado que a gente entrega para vocês, e é legal que vocês deem uma olhada depois, né, ou se não deram ainda como curiosidade, mas depois vocês peguem o laudo, se tiverem oportunidade, que vocês olhem que a gente coloca todo o resultado em comparação com o que é esperado, tanto para a sua idade quanto para o seu sexo. Então, isso vem dos nossos bancos, né, das pessoas que a gente já atendeu na nossa clínica, e a gente consegue situar vocês aonde vocês estão. Aonde vocês não estão bem ou aonde vocês estão muito bem, tá? Isso para a parte não aeróbica, mas também para a condição aeróbica. Então, depois que a gente senta na bicicleta, a gente vai fazer aquele teste cardiopulmonar propriamente dito, né?
Até antes a gente faz o teste de 4 segundos, mas aí pode ser um bate-papo, um tema para um outro bate-papo, mas a gente vai logo no finalzinho, o último teste que a gente faz é medir a sua condição aeróbica, é aquela que a gente coloca um bucal, que a gente fica pedindo para vocês respirarem pelo bucal, e aí a gente consegue determinar que de fato como vocês aumentam o consumo de oxigênio, como é que é a ventilação de vocês, a exalação de gás carbônico, enfim. E a partir daí, a gente mede a condição aeróbica. E da mesma forma como a gente faz para a parte não aeróbica, a gente também coloca vocês em comparação com o que seria esperado. Então, como a Cláudia mesmo falou em um bate-papo anterior, muitas vezes vocês chegam e têm 60 anos, 70 anos, e saem com uma notinha dizendo, olha, mas vocês têm uma condição aeróbica de uma pessoa de 40 anos. Ou, às vezes, pode ser pior, né? Mas vocês têm uma condição aeróbica de uma pessoa mais velha. A gente nunca espera dar esse tipo de resultado, mas, eventualmente, isso acontece. Então, toda a nossa avaliação, ela vai se basear com o que é esperado, e aí isso também vai servir para a gente determinar aonde vocês precisam melhorar mais, qual deve ser o nosso foco, né? Um dos nossos principais focos na nossa sessão de exercício. Bom, partindo da nossa avaliação, claro que eu não vou conseguir resumir a avaliação que dura mais de 2 horas, né? Em 5 minutos de bate-papo, claro que não, estou dando um resumo e depois a gente pode sempre conversar um pouquinho melhor, com mais detalhes sobre cada um desses processos, tá? Mas partindo dessa avaliação, a gente faz a prescrição de exercício de vocês. Então, quando vocês, logo depois que vocês fazem a avaliação, a gente liberou o laudo, já sai um documento para a gente, já com a prescrição que a gente considera que seja a melhor prescrição de exercício inicial para vocês tá? Obviamente, isso vai ser tanto de exercícios aeróbicos quanto não aeróbicos. Então, a gente sempre frisa isso. Apesar dos exercícios aeróbicos serem aqueles onde a gente sempre teve mais estudo, né? Que sempre mostraram maiores benefícios em relação à sobrevida, à qualidade de vida, cada vez mais saem estudos mostrando que os exercícios não aeróbicos também são muito importantes. E a gente sempre, desde o início da clínica, bateu nessa tecla, né, da importância também da gente prescrever os exercícios não aeróbicos, como a Cláudia falou numa sessão anterior. Além dessa, como que a gente faz essa prescrição, então, né? Então, a gente vai por prioridades. Então, quais são as prioridades desse paciente, né? O que a gente tem que trabalhar mais? Será que para ele o mais importante é, de fato, o aeróbico? Será que é trabalhar a força e potência muscular? E será que o equilíbrio é o grande problema desse paciente? Então, a gente tem que dar uma atenção especial ao equilíbrio, de repente começar fazendo pelo equilíbrio o exercício e depois a gente faz os outros numa sessão. Enfim, flexibilidade, será que é o problema maior dele? Então, a gente define prioridades e a gente coloca isso na nossa prescrição para a gente estar sempre de olho no que é mais importante a gente frisar nesse momento. Claro que depois isso pode mudar, né? Então, vocês vão evoluindo ao longo dos nossos programas, nosso programa de exercício, e a gente vai sempre reavaliando e vendo agora qual é a prioridade, será que mudou alguma coisa, enfim. Mas a gente sempre determina o que é o mais importante para vocês naquele momento. Outra coisa que a gente tem quando a gente faz a nossa avaliação, é determinar zonas de treinamento. Isso em relação aos exercícios aeróbicos, e principalmente quando a gente fala em relação à frequência cardíaca. Então, a partir da frequência cardíaca que você chega na nossa avaliação, a gente consegue determinar aonde vocês atingem, né? Onde vocês começam a ficar mais cansados, existem termos mais técnicos para isso, mas determinados pontos da evolução do seu teste cardiopulmonar, que a gente determina zonas de frequência cardíaca que a gente gostaria que vocês chegassem na sessão de exercício de vocês. Então, tem zonas para um treinamento aeróbico contínuo, aqueles que vocês não mudam a carga durante o treinamento todo, e tem zonas para o treinamento intervalado, quando vocês aumentam, fazem um exercício de mais intensidade, intercalando com um momento de menor intensidade. Então, a gente também determina essas zonas de frequência cardíaca. E é por isso que a gente coloca o frequencímetro em vocês logo antes de vocês começarem a sessão, justamente para a gente poder determinar se vocês estão atingindo essa zona de frequência ou não, ou estão abaixo, ou até se vocês com aquele exercício estão
passando do que seria ideal para vocês treinarem naquele momento, tá? Outra coisa que fala, onde a gente vai se basear na nossa prescrição, é como você está progredindo. Então, existem pessoas que logo no primeiro mês, elas evoluem tão bem que a gente já tem que começar a progredir em carga, a gente reavalia como é que está sendo todo o parâmetro hemodinâmico dela durante a sessão. Será que a gente pode já aumentar mais a carga aqui? Será que, ou não? Será que a gente tem que diminuir um pouquinho? Teve alguma outra intercorrência? Tem que mudar? Enfim, a forma como vocês se apresentam durante a sessão de exercício também é fundamental para a gente determinar se a gente pode aumentar a carga, se a gente tem que manter naquele momento, ou se a gente, inclusive, tem que diminuir alguma coisa, pelo menos temporariamente, tá? E, obviamente, a gente tem até um campinho nosso só dos cuidados. Então, algumas pessoas vão ter alguns problemas osteomiarticulares, por exemplo, que exigem alguns cuidados especiais. Não pode se fazer determinado exercício, ou tem que se tomar mais cuidado com um exercício em especial, porque se ela fizer de forma equivocada, pode ter uma consequência pior. Então, a gente tem alguns cuidados que são específicos de cada um, de acordo com cada condição clínica, que a gente vai estar colocando na prescrição de vocês, para a gente ficar sempre de olho. Também, alguns são temporários, outros são definitivos, e aí a gente vai progredir, a gente vai avaliar se pode tirar esse cuidado, digamos assim, ou introduzir outro de acordo com a progressão de vocês durante a sessão, tá? Essa progressão de exercício, então, como eu falei, ela vem também de parâmetros hemodinâmicos, ou seja, vocês estão chegando na zona de frequência cardíaca, às vezes vocês começam fazendo um determinado exercício e aquele exercício cansa vocês porque vocês estão começando naquele momento. Mas depois de um tempo, vocês já sofrem as adaptações benéficas do exercício e aquele mesmo exercício já não cansa mais. A sua frequência cardíaca, inclusive, nem chega mais aquilo onde a gente gostaria. Então, a gente tem que aumentar para aí sim você chegar novamente à sua zona de frequência cardíaca de treinamento. Outra coisa muito importante é a sua percepção de esforço. Então, o primeiro bate-papo que a gente teve foi em relação a como vocês medem, como vocês podem mostrar para a gente qual é a percepção de vocês em relação àquele esforço, né? A gente falou, inclusive, da escala de Borg. Quem não viu, vale a pena dar uma olhadinha nesse vídeo, tá? Porque isso vai mostrar para a gente como vocês estão se sentindo. E a gente pode até achar que, não, vocês poderiam ir mais pela frequência cardíaca, mas vocês estão se percebendo muito cansados. E talvez a gente até tenha que conversar o porquê disso. Às vezes é difícil vocês determinarem se é um cansaço, por exemplo, mais cardíaco, né, mais cardiorrespiratório, ou um cansaço mais muscular. Então, às vezes, a gente tem que sentar, conversar um pouco para tentar entender melhor e aí sim ver como é que a gente pode alterar ou não a prescrição de exercício naquele momento. Outra coisa importante, como vocês estão executando o movimento. Então, às vezes é comum vocês falarem, tá fácil para mim, mas a gente vai olhar como vocês estão executando, não está da melhor forma possível. Às vezes vocês estão roubando no movimento. E aí, quando a gente corrige, vocês começam a fazer o exercício de forma correta, o movimento correto, já não é mais tão fácil assim. Então, é sempre importante, por isso que nesse programa online, principalmente, a gente frisa na importância que é os nossos educadores físicos e fisioterapeutas estarem olhando vocês fazerem o exercício, porque eles conseguem ver e falar assim, olha só, você está fazendo errado, e provar isso pode levar a alguma lesão, ou então pode estar facilitando, digamos assim, o movimento que você está roubando, principalmente no finalzinho, tá? E a última questão é alterações clínicas. Então, como eu falei antes, vocês não são a mesma pessoa desde o início até o final do programa, claro que não. Então, ao longo do tempo, vocês mudam, pelo menos mais velhos, e infelizmente a gente vai ficando, né? Mas então a gente vai envelhecendo, a gente vai mudando a medicação, tem uma intercorrência aqui, tem uma intercorrência ali, melhora às vezes, né? Fez uma gripe, enfim, algumas condições clínicas que vão fazer tem que adaptar novamente aquela prescrição de exercício à sua condição naquele momento. Seja essa condição temporária ou seja essa condição mais definitiva, tá? Eu vou dar um exemplo logo quando começou essa questão da pandemia, né? A gente então, quando a gente teve que fechar por um tempo bem prolongado, né, o nosso atendimento presencial, a gente lançou no site formas de vocês conseguirem estar anotando para a gente, ou a gente anotando por vocês, os parâmetros hemodinâmicos de vocês.
Então, isso é bem legal para a gente. A gente, obviamente, tem feito, a gente faz isso no nosso presencial, mas a gente tem que ter um jeito de fazer isso também na forma online. Então, a gente lançou esse site. O que eu queria mostrar para vocês? Então, os dados de repouso de vocês, como é que está o comportamento da pressão arterial, como é que está o comportamento de frequência cardíaca. Às vezes, até quando vocês dão esses dados nos dão esses dados no repouso, tem que, naquela sessão, mudar, porque às vezes a sua frequência cardíaca está um pouco acima do que ela fica em geral, talvez por alguma situação clínica, ou algum estresse, enfim, alguma coisa que possa ter alterado. Naquele momento já tem que fazer a alteração da prescrição, seja apenas para aquela sessão ou para sessões subsequentes também. E uma coisa que é muito importante a gente tem um campinho só de observação clínica. Então, se vocês têm alguma observação clínica a fazer, hoje eu não estou me sentindo bem, hoje eu não dormi bem, isso é muito importante para a gente, porque às vezes vocês vão ter alguma resposta na sua sessão de exercício diferente do usual, porque não dormiu bem, porque esqueceu de tomar medicação. Mas isso quer dizer que naquele dia foi daquela forma. No dia seguinte, voltando ao normal, a gente talvez não precise mudar em absolutamente nada, ou então a gente possa continuar progredindo como a gente veio progredindo antes. Então, se vocês tiverem alguma observação clínica a fazer, isso é um campo livre, vale sempre a pena vocês explorarem bastante essa observação clínica, tá? Para dar para a gente mais informações de como vocês estão antes de começar o exercício. E a mesma coisa em relação durante o exercício e após o exercício. Então, durante o exercício, vocês estão dando para a gente a frequência cardíaca, qual foi a nota de esforço daquela sessão de exercício, e se vocês tiveram alguma coisa não usual, cansei mais do que usual, não gostei de fazer esse exercício, enfim, alguma coisa que vocês possam dar, e tudo é relevante para a gente. Isso não deve ser relevante. Coloca que muitas vezes e a gente vem, inclusive, a gente até liga para vocês para conversar sobre uma coisa que vocês antes não tinham dado, talvez, muita importância. E uma avaliação pós-esforço também, que é mais importante se vocês sentirem alguma coisa não usual pós-esforço. Está se sentindo bem, não teve nada de diferente? Não tem necessidade de ficar vendo pressão arterial, frequência cardíaca logo depois do exercício. Não me senti bem hoje, senti que eu estou um pouquinho mais com a pressão mais baixa, alguma coisa esquisita, aí sim, vale a pena vocês colocarem, tá? E de novo, né, sempre botar ali, fez todos os exercícios, sim ou não. Eu espero que todos vocês estejam sempre clicando que sim, ou pelo menos, né, estejam dividindo a série, metade, um dia sim e outro dia sim também. E quando que a gente indica a reavaliação? Gente, a questão da reavaliação é uma coisa que eu acho que deveria, inclusive, ser um pouco melhor explorada, até por vocês, né? A gente agora, o que a gente tem feito? A gente desenvolveu um questionário muito legal, bem grande, com várias perguntas super detalhadas sobre vocês. De novo, às vezes vocês não se conta que algumas coisas clínicas são importantes para o exercício, e elas são, né? O exercício mexe com a gente, com o nosso corpo como um todo. Se vocês inclusive quiserem fazer o questionário, né? Responder o questionário, mesmo sem avaliação, pode pedir, para ser feito, né? Vale a pena vocês responderem esse questionário, quem nunca respondeu. Na nossa reavaliação, a gente tem a condição de fazer um comparativo, e não sei se... Vocês estão me ouvindo? Sim, Cris. Gente, não. Acho que é a minha internet. Peraí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Não? Tá. Então, na reavaliação, a gente consegue fazer um comparativo de como vocês estavam antes, como vocês estão agora. Obviamente, a gente tem mais informação para rever a prescrição de exercício de vocês, além do que a gente faz durante as nossas sessões de exercício, mas claro que a indicação da reavaliação também é individualizada. Tem pessoas que não têm necessidade de reavaliar em 6 meses, em 1 ano, dá para fazer talvez em 2 anos. Tem outras que mudou a condição clínica, às vezes já vale a pena reavaliar para a gente determinar melhor, pelo menos, né, principalmente teste cardiopulmonar, o que precisa ser melhorado em vocês, o que mudou da primeira avaliação. Mas, de novo, isso é extremamente individualizado, e quando a gente acha que tem necessidade, a gente pontua isso para vocês. Olha, vale a pena você reavaliar. A gente, durante a pandemia, eu tive até algumas experiências muito boas, né? De pessoas que conseguiram, inclusive, fazer mais exercício de forma mais regular,
em casa, começaram quer dizer, ficou muito fácil aquele exercício que a gente estava prescrevendo, mas a gente tinha um pouquinho de teto ali, principalmente da frequência cardíaca, e não podia passar daquilo, com base na avaliação anterior. Eu chamei a pessoa e falei, olha, vamos reavaliar, ver se a gente consegue aumentar as suas cargas, né, a intensidade do seu exercício com segurança. Reavaliou e a gente conseguiu fazer uma prescrição bem, né, numa intensidade maior. Então, a grande maioria dos que eu reavaliei durante a pandemia foram pessoas que conseguiram se manter bem regulares no exercício e melhoraram, e a gente conseguiu progredir ainda mais as cargas agora no PED, tá? Bom, era isso que eu queria passar para vocês.